Você sabia que 50% da população está acima do peso e que 20% já tem uma obesidade grave? É um assunto bem importante e quem vai falar sobre esse assunto aqui é uma autoridade nas cirurgias bariátricas, Dr. Glauco Alvarez. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, Dr. Glauco, muito obrigada pela sua presença aqui na Interativa. Quero, no primeiro momento, já te parabenizar pelo evento que aconteceu agora, esse final de semana, aqui no Hospital de Caridade e também no Recanto do Maestro, que foi o primeiro encontro sul-brasileiro bariátrico e robótico. Parabéns pelo encontro. E me fala então um pouco. 50% da população está acima do peso. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, né, por poder prestigiar aqui a Interativa. Esse é o primeiro Bariátrica Sul que aconteceu aqui e é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o capítulo do Rio Grande do Sul. É o capítulo que tem o maior envolvimento em atividades científicas de todo o Brasil. Então, isso nos orgulha muito aqui. Em relação à epidemia da obesidade, então, esse é um dado importante, mais de 50% da população no Brasil está acima do peso, e o Rio Grande do Sul é o estado mais obeso do Brasil. E o Brasil é o segundo país em cirurgias bariátricas, só perde para os Estados Unidos, e em cirurgiões bariátricos. E a cirurgia bariátrica é muito destacada, a cirurgia do Brasil, fora do Brasil, no mundo. Então, nós temos algumas técnicas cirúrgicas que foram adaptadas, criadas de outras que existiam no Brasil, por cirurgiões brasileiros. Então, o Brasil tem uma fama em cirurgia bariátrica parecida com aquela da cirurgia plástica, que a cirurgia plástica brasileira sempre teve. E assim, nessa tua trajetória, né, já são 24 anos dedicados à bariátrica, mas a tua formação começou como cirurgião geral. Conta um pouquinho, então, dessa tua trajetória. Começaste como cirurgião geral, foi fazendo a parte de vídeo. Conta, então, para as pessoas, assim, um pouco dessa tua trajetória, que eu acho que isso é importante. És o pioneiro nessa área. Tá bem. Então, assim, eu comecei nos anos 80 como cirurgião geral. Aí exatamente no ano de 90, casualmente agradeci aqui o Dr. Áureo, que foi um dos nossos convidados do evento. O Áureo foi um dos pioneiros na cirurgia laparoscópica no Brasil e eu fui a esse evento lá na Santa Casa de São Paulo. Ele tinha 25 casos de cirurgia e a gente então comprou um aparelho aqui em Santa Maria e começamos a fazer cirurgia vídeo-laparoscópica no ano de 90. A partir daí, então, a gente desenvolveu. No ano de 98, eu fui o primeiro aqui no Brasil a fazer cirurgia de tireoide por vídeo. A minha tese de doutorado é nesse assunto. No ano de 93, 92, fui fazer um fellow em Indianápolis, aprendi com o cirurgião a herniorrafia extraperitoneal. Nós começamos aqui no Brasil também, e depois, quando eu fui fazer o meu doutorado sanduíche em Nova York, com um cirurgião chamado Michel Gagné, ele fazia uma cirurgia bariátrica mais avançada, maior, que é o duodenal suíte por videolaparoscopia. E aí eu aprendi com ele e a gente também começou aqui no Brasil. Então vieram vários cirurgiões de todo o Brasil. Foi em fevereiro de 2002 a gente começou com o duodenal suíte aqui também. Então a nossa vida sempre foi muito agitada no sentido de desafios e viagens para
né, várias partes do mundo para a procura de conhecimento. E eu acho que é importante falar para as pessoas que estão nos assistindo, não só a procura de conhecimento, mas também ensinando, né? Eu sei que vocês já foram convidados para operar em outros países, que isso também é um orgulho para a gente, né? Porque quando um país mais velho que a gente, né? Vamos falar assim, então, um país que já tem 2.000 anos de história, convida um latino-americano a ensinar uma técnica, é de aplaudir em pé, né, Dr. Glauco? Porque eles têm já uma tradição, né, em saúde, uma tradição em tecnologia, uma tradição em inovação, e quando eles reconhecem que um brasileiro aperfeiçoou, melhorou e pode ensinar uma técnica, fala um pouco então dessas cirurgias na Europa, eu sei até que tem no Oriente Médio também, fala um pouquinho sobre isso. Sim, logicamente o fundamento nós aprendemos os avanços com eles, né? Não tem dúvida, a gente adaptou várias coisas e então tivemos alguns conhecimentos diferentes e como na ciência são trocas de experiências, né? A gente acabou viajando também, então, para fora do Brasil, para a Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e tal, com esse objetivo de troca de experiência. Então, a gente também fazíamos cirurgias demonstrativas, ensinamos, né? E segue, até hoje os brasileiros seguem divulgando a cirurgia brasileira em todo o mundo. Então é muito interessante, e além disso a gente aprende cultura, né? Também não só medicina, mas cultura, então foi muito gratificante. Que bacana. E esse simpósio que aconteceu aqui, teve uma cirurgia acontecendo e sendo transmitida ao vivo, né? Eu acho que isso também é um fator que é fantástico, né? As pessoas lá no Recanto Maestro puderam assistir a cirurgia sendo realizada por um robô aqui dentro do Caridade. Fala então um pouco, porque agora nós já estamos na fase 2 ou 3. Agora não é mais as cirurgias por vídeo, e sim as cirurgias por robótica. Isso. Quem veio operar? Como é que foi essa situação? Tá, então assim, esse evento foi um evento muito destacado aqui para o Rio Grande do Sul, porque foi o primeiro evento dentro do Bariátrica Sul que fez cirurgias ao vivo por robótica, né? Então foi muito destacado e foi feito no Hospital de Caridade Astros Gil de Azevedo, ou hoje Complexo Hospitalar Astros Gil de Azevedo, e que a comunidade tem que saber, é um hospital muito destacado no Rio Grande do Sul, e esse robô adquirido pelo hospital é o melhor robô do mundo, é o da Intuitive XI, ele é maravilhoso. E aí nós então fizemos 2 cirurgias bariátricas transmitidas pelo hospital para o Recanto Maestro. Então o pessoal do curso ficou lá, as discussões lá, e foi um sucesso. Realmente foi uma coisa muito gratificante, né, do ponto de vista de ver que o hospital está num patamar muito elevado, né, para os hospitais do Brasil em geral, né, e que consegue ter uma tecnologia dessas hoje avançada, que tem todos os hospitais avançados do mundo inteiro, e faz uma transmissão ao vivo desse tipo de procedimento. E quem entrou em campo na cirurgia? A nossa equipe, e também entrou conosco o Dr. Luiz Alfredo da Almeida, que é o cirurgião pioneiro em cirurgia bariátrica robótica no Brasil e é o cirurgião que tem o maior volume. Ele trabalha no Rio de Janeiro. Então foi também muito gratificante a troca de experiência com o Dr. Luiz Alfredo, que já tinha nos ensinado no início do nosso conhecimento robótico, ele foi o nosso primeiro professor, então foi um orgulho para nós trazê-lo aqui, ele se prontificar de vir a Santa Maria, foi realmente maravilhoso. Fantástico. E eu vi que também estava o Dr. Áureo, né, que foi o médico que operou o Faustão, né? O Áureo, ele foi o pioneiro no mundo da cirurgia do diabetes, né? Então ele também tem uma técnica que ele adaptou, é uma técnica que já existia anteriormente, mas não era realizada, tinha sido feita só em experimental, e ele adaptou essa técnica, que é a interposição ileal, que é uma cirurgia para tratar pacientes diabéticos de baixo peso, não obesos, que é muito interessante.
E ele é a pessoa aí, na minha opinião, que tem o maior conhecimento de cirurgia do diabetes para não obesos do mundo. Tem um conhecimento realmente fantástico. Brasileiro. E é brasileiro, Que então fantástico. foi muito boa essa troca com o Dr. Áureo, que é nosso padrinho da videolaparoscopia aqui em Santa Maria também. Que bacana. E eles já conheciam Santa Maria? Eles Já. O único que não tinha vindo a Santa Maria era o Luiz Alfredo. Os outros já tinham participado. Sim, porque o evento teve o presidente da Sociedade Brasileira, o presidente do Sul, enfim, tava todas as autoridades dentro da cirurgia bariátrica, dentro da robótica, dentro do vídeo, estavam aqui presentes na nossa cidade. Isso, tá? O presidente da nosso capítulo, que é o Dr. Sérgio Pioner, da Santa Casa de Porto Alegre. Que fantástico. Mas agora falando mais propriamente da doença da obesidade, doutor. Eu acho que é importante falar, a gente já falou que nós temos referência, que nós temos cirurgia de ponta, nós temos conhecimento, nós temos profissionais de altíssimo nível. Que orgulho. Muito bem. Agora nós temos que falar da doença em si. O que está causando essa pandemia da obesidade? Qual é, a outra pergunta que eu acho que é importante a gente falar, o que faz, né? Qual é o limite para a cirurgia bariátrica? Qual é o peso que a pessoa diz, eu não consigo emagrecer, vou fazer uma bariátrica? Qual é o índice de MC e quantos quilos? Enfim, eu acho que esse item é importante ser falado, né? Qual é a indicação de uma cirurgia bariátrica? Tá. A cirurgia, ela começou com a dificuldade que os tratamentos clínicos tinham para enfrentar a doença, a obesidade. Então, a cirurgia foi o primeiro tratamento realmente resolutivo num percentual maior, logicamente que não é 100%, mas na maioria dos pacientes eles têm um tratamento satisfatório da obesidade grave. Então, o limite esse é baseado no índice de massa corpórea. Tem aplicativos, tudo aí na internet hoje, calcula o peso sobre a altura ao quadrado. E esse limite foi colocado, e até hoje no mundo inteiro, 35 do índice. Tá? Entre 35 e 39, o paciente tem que ter doenças associadas, acima de 40, não importa. A outra coisa que mudou agora, recentemente, modernamente, é os conceitos dos graus de obesidade. Tinha a obesidade mórbida, a superobesidade. Agora virou, então, menos agressivo o termo obesidade grau 1, 2, 3, 4 e 5. O que seria obesidade grau 5? 5 é o super obeso. Que seria qual, o IMC? É acima de 60, né? Começa a operar com 35. E hoje, com esse avanço da pandemia da obesidade, tem muitos pacientes acima de 70. Meu Deus. Né? Aqueles pacientes enormes, que até tem até 80. dificuldade de locomoção. Que ficam só deitados, etc. Né? Então, é uma doença crônica, isso é importante a comunidade saber. Ela é incurável, isso os pacientes têm que saber. A cirurgia não tira a doença do corpo dos pacientes. Ela deixa em remissão, porque ela tem o fundamento genético. É uma doença crônica, está no paciente. Então, por isso que é importante a tua pergunta. Eu posso comer de tudo depois? Tá? Não. Tem limites. É uma dieta bem normal, de casa, tudo, mas as dietas hipercalóricas que afetam o paciente obeso, elas seguem limitadas. Se o paciente começa a fazer dieta hipercalórica ilimitada, ele volta a reganhar peso. Vamos lá. Vamos voltar, que isso aqui é um item bem forte. A doença ela é incurável. A pessoa que tem a predisposição para obesidade, ela não tem cura. Então não há dieta que resolva, não há medicamento que resolva, não há Ozempic que resolva. Ela tem uma doença da obesidade. E com essa cirurgia, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Desde que ela mude hábitos. Então eu acho que isso é outro item importante. Quando as pessoas fazem essa cirurgia, elas precisam ter um acompanhamento psicológico, inclusive.
né? Então aí vem a importância, né, de ter um acompanhamento multidisciplinar dessa pessoa no pré, durante e pós-cirurgia. Porque as pessoas acham muitas vezes, eu vou emagrecer 40 quilos e deu e volto à vida louca. Não, ela precisa ter regramento. E existem alguns alimentos, inclusive, doutor, eu acho que seria importante falar de alguns alimentos que são altamente restritivos, que nunca mais a pessoa vai poder consumir. Eu acho que esse é um item importante para alertar as pessoas. Tem que ter cuidado com determinados alimentos, principalmente calóricos, né? São os alimentos que estão relacionados com a obesidade, né? E como a pessoa predispõe a aumentar o seu peso com esse tipo de alimento, ela tem que ter moderação, restrição com esse tipo de alimento, que é os hipercalóricos. Não que ela não possa eventualmente consumir, mas isso não deve fazer parte do dia a dia dela mais. Então, esse é o grande negócio. Eu faço a cirurgia, mas eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Isso não mudou o estilo de vida, a obesidade ela volta. Pode voltar. Pode voltar. Então, o estilo de vida é muito importante, essa mudança. E alguns alimentos que depois não... Eu ouvi dizer que tem alguns alimentos que depois não se processa mais, que o estômago não consegue mais processar. É mito ou é verdade? Não, tipo bergamota. Na verdade, a fibra, né? Quando ela é ingerida em grande quantidade, ela pode ocasionar o que a gente chama de fitobezoar. Não é o problema de uma. O problema é quantas. Eu vou comer 5 bergamotas. Não dá, às vezes dá problema até com uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica. Por que isso? Porque a dificuldade do estômago de digerir esse tipo de alimento altamente rico em fibras pode obstruir o Porque o estômago intestino. foi reduzido. Isso aí. Então, a capacidade de absorção do estômago também não é mais a mesma. De digestão, né? É um pouco menor para uma grande quantidade de fibra enorme que a pessoa ingira numa meia dúzia de... bergamota. Bergamota, laranja, com bagaço. Mas é uma pergunta importante, porque depois de 3 anos, 4 anos, talvez a pessoa esqueça. Esquece. Tem muitos que esquecem isso. Outro também que aqui na região é muito comum, pinhão. Né? No inverno, pessoal... não pode mais comer. Não, tem que cuidar a quantidade. Não pode ingerir uma quantidade enorme, porque... Né? Então a pessoa ela tem um protocolo depois que ela vai ter que seguir. Claro. E a questão do álcool, doutor? Porque assim, a gente sabe que o álcool, ele tem muita caloria, né? Uma taça de espumante, de chopp, qualquer coisa, é 140 calorias cada taça. Existe uma limitação da ingestão de álcool depois dos pacientes que fizeram a bariátrica? O que a gente recomenda é o seguinte, o álcool é o alimento... Sim, o alimento calórico. A coisa que a gente ingere mais calórica, é mais calórico que o doce. Sim. Tá? E o álcool, ele é absorvido mais em menor quantidade. Tá? Então, a gente, quando está no tratamento, não recomenda. Né? Lá para a vida a seguir, depois que o paciente resolveu o seu problema de obesidade, socialmente não há problema. O que é o socialmente? É fim de semana, tal, aquele negócio. O grande cuidado é que isso não passe a substituir alguma compulsão relacionadas à obesidade, né? Troca de compulsões, etc. Então, isso é a grande limitação do álcool. Tem que ter, a gente sempre coloca para os pacientes, né? Mas o que nós temos também? Temos pacientes que usam muito álcool hoje previamente. Tanto homens, que sempre foram mais os homens que usaram álcool, e hoje as mulheres estão usando mais álcool do que usavam antigamente. Então esse é o grande cuidado, né? Daqui a pouco não voltar para aquela ingesta de álcool que era muito frequente no passado. Tá, mas o que é pior? Todo dia tomar um cálice ou chegar no final de semana e tomar um fogo? Não, o pior é o alcoolismo, que é a frequência diária. Então, não é recomendado esse do uma diário. tacinha de vinho, não dá.
Não dá. Um drinkzinho, não. Não, deixa para tomar ou em ocasiões no final de especiais, semana. né? Não, para não dizer que... Isso é importante, porque realmente o consumo de álcool virou a celebração, né? Isso As pessoas celebram a vida comemorando, né? Comendo e bebendo. E isso é uma questão cultural nossa. Talvez por isso que nós já sejamos o segundo país com maior índice de obesidade, né? Então, qualquer festividade tem comida e tem bebida. E isso faz com que o consumo acabe virando uma substituição. Sim. E aí vem a questão cultural, né, doutor? Que eu acho que as pessoas precisam se atentar, né? Que pode celebrar os momentos importantes, as conquistas, de uma maneira mais equilibrada também, né? Porque não vai ter cirurgia bariátrica que resolva, né? Uma vida desregrada, por exemplo, né? Eu acho mas para te ter uma ideia, porque parece que o número de cirurgias bariátricas é grande, não. Tu sabe quanto é que a gente opera? Menos de 1% dos pacientes. E aqui em Santa Maria, quantas cirurgias o senhor já fez? Aqui no nosso N, já operei mais de 6.500 pacientes. É um número grande. É um N grande. É um número grande. Porque aqui Santa Maria é um centro regional, né? A gente tem de todos os lugares, vem gente, vem do Uruguai, da Argentina também. Então vamos dizer assim, Santa Maria tem uma posição estratégica, porque é no centro do estado, então converge pacientes de tudo que é lugar. E a pergunta importante, os convênios cobrem essa cirurgia? Cobre. Os convênios cobrem e o SUS cobre também. Claro que o SUS tem as limitações financeiras do SUS, que é um número menor de cirurgia, apesar de ser uma população maior. Né? E a superobesidade antiga, que é hoje a obesidade grau 4 e 5, ela é muito prevalente nos pacientes do SUS. Por quê? O carboidrato se tornou muito barato. Hoje qualquer coisa é R$1, R$2, R$3. E a pessoa ingere esse tipo de alimento com facilidade. O lixo em forma de plástico, porque a gente vê as comidinhas de plástico, né? E aí, então, esse é o grande problema. Mas todos os... Hoje a lei é muito clara para isso já há muitos anos e é obrigatório ser pago por videolaparoscopia. Né? E isso trouxe um ganho para os pacientes enorme. Né? Eram pacientes de alto risco. A cirurgia videolaparoscópica tornou a cirurgia com uma mortalidade de 0,09%. É menor que uma cirurgia de retirada de vesícula biliar. Meu Deus. Né? Então, e por quê? Porque todo mundo tem grandes cuidados no pós-operatório e a cirurgia é feita por vídeo. Isso tornou uma cirurgia de baixo risco, mesmo em pacientes maiores. Muito bem, porque claro, para operar uma Ferrari, a pessoa tem que saber operar Ferrari. Então, no caso, uma cirurgia por vídeo, uma cirurgia por robô, tu tem que ter um profissional que seja qualificado também. Isso é uma coisa importante, né? Mas a questão, assim, pra gente finalizar a nossa conversa, que eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo, existe a possibilidade de ser por convênio, o SUS hoje está fazendo, mas a robótica ainda não, né? A robótica é só particular. Não, a robótica já tem algumas coisas com os convênios. O paciente paga a diferença do robô para o hospital e pode realizar a cirurgia robótica. Então, o convênio paga a internação, paga os grampeadores, né? E pode realizar, tem uma taxa do robô. E o custo? Quanto é o custo É variável isso, porque depende de cada cirurgia, né? Quanto vai usar de material e do robô, né? Mas o robô, assim, ele é maravilhoso para super obesos, aqueles pacientes enormes. O robô não faz esforço nenhum, que o cirurgião faria um esforço enorme para operar esses pacientes. Sim, quantas horas seria uma cirurgia a campo aberto, digamos? Não, aberta nem se faz mais. Nem se faz mais? Não, isso não. Hoje o vídeo é robô, né? A aberta está proscrita Que fantástico. do calendário. Tá, mas por vídeo, quanto tempo seria uma cirurgia? Não, por vídeo também não é muito... O problema é a movimentação dentro do abdômen, na parede abdominal, com a vídeo,
ela dá mais dor que a robótica, os movimentos da robótica são mais precisos, e para reoperações também, são aquelas cirurgias complexas que têm muitas aderências, etc., o robô também é recomendado. Então, isso veio para ficar. O que nós temos na revolução da robótica? Então, hoje nós operamos o robô. Esse robô, que é o pioneiro, ele perdeu a patente agora, né? Venceu a patente, e já temos no Brasil robôs do Japão, da China, da Inglaterra, Coreia, e vai vir. Então, em todo o mundo, os chineses têm mais de 20 robôs para colocar. Então, em 5 anos, a cirurgia, provavelmente cirurgia robótica, vai ser o que é a vídeo hoje. Né? E mais acessível também. Mais acessível, vai se disseminar. Num segundo momento, o que vai acontecer com a cirurgia robótica? Então, o robô, todas as cirurgias que se faz no mundo ficam armazenados na Amazon. E o robô, então, ele tem a memória dos melhores cirurgiões, dos melhores movimentos, todas as coisas. Então, vai se ter um exame de imagem do abdômen do paciente, uma tomografia, uma ressonância, se passa para o robô, e o robô vai comandar o cirurgião para diminuir alguma coisa que o cirurgião... E, por último, o robô vai operar sozinho. Entendeu? Vão ser 3 etapas. A próxima etapa, o robô é que vai nos comandar. E vai substituir Vai o por homem. ali, vai por aqui, não vai por ali. Tu quer ir por aqui? Não vai aqui. Ele vai te trancar e vai passar para cá. E depois ele vai operar sozinho. O que a gente vai fazer? Colocar o robô no paciente. Meu Deus. Que loucura. Não, mas isso... Está uma coisa muito rápida, porque a tecnologia evoluiu muito. Ele vai processando informações, ele vai criando um super banco de informações que ele já vai prevendo todos os casos possíveis, né? Que fantástico. E, por último, doutor, qual é a idade que a pessoa pode fazer uma cirurgia bariátrica? Boa pergunta, tá? Então, a lei é a partir dos 16 anos, cada formação óssea, né? Então, sempre a partir dos 16. Não vou te dizer assim, tem casos drásticos muito especiais. Isso, às vezes, sai publicado na imprensa de menor idade com pesos enormes. Existe. Mas aí tem que ser tomada uma série de cuidados, inclusive com permissão da justiça, da família, uma coisa muito complexa. Mas então, a idade de rotina, a partir dos 16... Que é menor de idade, com né? o consentimento do pai e da mãe. Os dois têm que ser responsáveis pela cirurgia, e também a avaliação da idade óssea, né, dos adolescentes com essa idade. Mas a obesidade aumentou muito também nessa faixa etária. Com certeza. Depois da pandemia foi marcante o que mudou a obesidade na faixa etária dos adolescentes e adultos jovens também. Isso é bem importante. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar dos hábitos, né, doutor? Acho que isso também é um item importante. E ter qualidade de vida, né? A pessoa opera, quanto tempo de internação ela fica? Olha, o paciente pode ter alta de 24, 48 horas. Rápido. Agora até com o robô, alguns preconizam alta ambulatorial. Claro que cada caso é um caso, é diferente, né? Mas vão ter, as coisas estão diminuindo, e isso envolve custos também, né? E quanto menos tempo em hospital, no hospital melhor né? para todo mundo. E... Claro que vai depender da patologia, porque muitas vezes esse doente, ele tem outras patologias. O doente diabético é diferente. Tá? Né? O renal, enfim, outras doenças que podem estar concomitantes e que vai afetar na recuperação imediata. Mas muito bem. Dr. Glauco, um prazer enorme te receber aqui na Interativa e passar essas informações.
Parabéns, que siga aí ensinando, aprendendo e trazendo, né, toda essa qualidade para Santa Maria e região. Meus parabéns. Eu é que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer, a gente fica muito satisfeito e contente de ter realizado esse evento juntamente com o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, que é uma instituição nossa aqui de Santa Maria e que a comunidade tem que prestigiar esses desafios agora que nós vamos enfrentar para divulgar isso Brasil afora. Que é fantástico. Muito obrigado. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.